Olá, eu sou a Ariane, bem-vinda ao meu canal. Falamos de fé e muitas outras coisas. Estou aqui compartilhando o que eu estou aprendendo de teologia sistemática e hoje o vídeo vai ser curtinho. Eu vou só dar uma pincelada rapidinho em algumas concordâncias e divergências acerca das ortodoxias. Ortodoxias é a conformidade rigorosa com princípios, doutrinas ou crenças estabelecidas de forma mais breve, e ortodoxia é a crença correta, tá? Então, quando eu falar ortodoxia, eu tô falando da crença correta. Mesmo que tendo divergências, são as tidas como corretas, tá? Então, eu vou comparar sempre o calvinismo, arminianismo, pentecostalismo e carismático. Eu já percebi que o pentecostal e o carismático são muito similares em vários pontos, mas às vezes ainda assim tem uma diferencinha um por outro. Então, acerca desses assuntos que conversamos, que encerramos agora neste vídeo, que são os fundamentos da teologia cristã, né, o calvinismo, ele é muito assim, gente, isso aqui é a percepção, é o que eu consegui resumir aqui. Não vou ser extremamente abrangente, nem exaustivo em explicar isso aqui. Posso estar falando bobeira, porque eu não sou especialista. Isso aqui são percepções breves, tá? Enfim, ó, calvinismo. Ele é muito firme que o pecado corrompeu a razão humana. Então nós precisamos dos óculos da Bíblia para compreender as verdades eternas. Tudo que é acerca de Deus, a gente precisa olhar sempre com a lente de Cristo, tipo isso, né? A Bíblia é o fundamento único e eterno, sola escritura. Eu não sei falar, só escritura. Eu sou brasileira, falo português. Arminianismo, vertente wesleyana. A Yak me ajudou com esses resumos aqui, e ela colocou assim para mim, que é que entra aquele quadrilátero wesleyano que fala lá da razão, da tradição, da... Cadê? Revelação, experiência. Razão, tradição, experiência, ou seja, a autoridade bíblica sempre acima de tudo, mas ela adiciona esse quadrilátero, né, que dentro do quadrilátero tem a razão, tradição e experiência, que elas entram como ferramentas auxiliares para a compreensão, né? Ou seja, o arminianismo ele traz a responsabilidade do homem de responder à revelação. Então, é como se nós tivéssemos uma participação um pouco maior do que o calvinismo coloca, entende? Então, dentro do arminianismo, ele fala que nós temos um papel um pouco mais ativo do que dentro do calvinismo. A minha compreensão. E a gente vai para o pentecostalismo e o carismático, que ele fala também autoridade bíblica acima de tudo. Eles afirmam que a ciência teológica ela não pode ser apenas intelectual. O pentecostalismo vai sempre falar muito da experiência, tá? Pelo que eu pude perceber. Então ele coloca que o Espírito Santo ele não apenas ilumina a mente, mas ele vitaliza o conhecimento por meio das experiências sobrenaturais. Então, além do Espírito Santo iluminar, trazer clareza para a gente compreender as coisas, ele coloca no sentido de que o Espírito Santo meio que dá vida àquilo por meio das experiências vividas, dons, línguas, etc. Aí o carismático ainda coloca assim que deve-se incluir a expectativa de que Deus continua falando de forma subordinada à Bíblia, profecias, dons, guiando a igreja, né? Eu tenho minhas ressalvas, né? Mas acerca de algumas dessas. E aí ele coloca assim que dentro dessas quatro, qual que é a convergência? Que todas as ortodoxias, elas têm a autoridade inerrante da Bíblia como ponto de partida inegociável. Porque isso por si só já é o suficiente para mostrar que elas são realmente crenças corretas, né? Porque o cristianismo, o cristão, ele deve ter como fonte inegociável e inerrante a Bíblia. Fundamental. Não posso falar de cristianismo, falar de seguir a Cristo, falar de Deus sem falar da Bíblia. Aí aí a gente pode também perceber que a divergência está no grau de participação da razão, da experiência e do espírito no processo de conhecer e aplicar essa verdade revelada. Então você vê assim que o calvinista é bem
firme ali, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, o arminianismo ele já começa a colocar a experiência não, a iluminação do Espírito Santo, né, e a própria atividade nossa de buscar a compreensão, a nossa força, nossa razão a serviço da compreensão bíblica, né. E já o pentecostal carismático já coloca a experiência já num nível um pouco mais forte. Parece que é uma escadinha assim, ó. Eu percebi assim que parece que um dá brecha pro outro, sabe? No sentido assim, você ser só a escritura, muito firme nisso, não tô falando que, tá vendo? É muito fácil você resvalar pra um lugar errado. Mas eu falo no sentido assim, de você ignorar, por exemplo, a iluminação do Espírito Santo, ou que às vezes uma experiência espiritual, né, uma experiência sobrenatural, uma experiência ela pode vir, ou nem tão sobrenatural, nem tão assim, mas é uma experiência vivida no âmbito da fé, ela pode vir a afirmar certas compreensões bíblicas dentro de nós, porque vivemos aquilo. E assim, se você abre, é a minha opinião, quando a gente abre demais isso, né, por exemplo, Deus continua falando até o dia de hoje. Dependendo do jeito que você traz isso, você vai ter aquelas pessoas que vão falar do amor de Deus, que o amor de Deus não é bem por aí que você está falando. Que Deus ama todos, então por isso todos vão para o céu. E é isso que Deus está revelando para os dias de hoje. Então, assim, quer dizer que todo mundo que pensa que Deus continua falando até hoje vai falar isso? Óbvio que não. Mas se por um lado você é muito extremista, né, de um lado você é extremo rigoroso, você tira fora coisas importantes. E se você é aberto demais, você tem o risco de coisas que não deveriam entrar. Entende? Fechado demais não é legal, aberto demais também não. Então, diante disso, o que eu posso dizer? Que eu não sou nenhum dos quatro. Não sou nenhum dos quatro. Mas, por hoje, estamos um pouco mais entre calvinismo e arminianismo, misturando ali os dois. Na verdade, vamos misturar os quatro, que para mim é bem os quatro misturados, na mesma proporção, bem equilibrado. Aí eu queria deixar para vocês alguns erros teológicos, até que vem vindo de muito tempo para os dias de hoje. Aquilo, né, ficou assim, neortodoxia, liberalismo, racionalismo, mas hoje o mundo está tão eclético que mistura tudo, ou pega um elemento de cada, ou usa só um elemento, né? Mas vamos lá. Então, alguns erros teológicos que já vão para o lado de heresias e etc. Então, rejeitar a revelação natural. Eu acho que isso aqui aparece aqui porque, gente, você olhar para o mundo, para a natureza, e você não acreditar que existe um ser que criou aquilo de uma maneira pensada, especificamente, exatamente, na cor do... Tipo, não tem como não ter um criador absoluto sobre todas as coisas, sabe? Então, você negar isso, cara, você é cristão mesmo? Outro, a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso, não. Se alguém falar para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, é testemunho de Deus, não, não. É erro teológico. Perda, esses dois erros, né, eles geram também a perda da objetividade, né? Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus, então aquilo que é verdade já não é tão verdade assim, precisa ter confirmação no seu coração e depende muito do ser humano para validar aquilo que está sendo falado, não. A gente vai para o liberalismo, que tem daí o conhecimento objetivo substituído pela consciência religiosa e pelo sentimento. Então aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquela minha tá acima, minha experiência, ela fica acima do que de fato é, acima dos fatos. E não pode acontecer isso, né? Então, o liberalismo ele transforma a teologia em antropologia, né? Daí isso acaba acarretando na perda da autoridade. No sentido assim, na verdade, o ser humano ele usurpa como é que chama? O protagonismo de Deus, sabe? Porque Deus é Deus, acima de todas as coisas. O foco é Ele, não é o ser humano, né? E
Quando o homem aparece demais, é o centro demais das coisas, você já não tá falando sobre teologia, você tá falando agora e fala sobre antropologia, sobre o homem. Então já não é mais fé em Cristo, no Salvador, em Deus, né? É a fé no que o homem pode fazer. Racionalismo eleva a mente humana a juíza suprema. Ou seja, se eu falar que não aconteceu de Jonas ser engolido por um peixe e depois cuspido fora inteiro com vida, se eu falar que não é porque minha razão diz que não é, então não é. Né? Então, apenas a lógica natural, nada de sobrenatural. Então, aqui perde-se a revelação. Porque quando a gente fala de Deus, não tem como. Existe o elemento sobrenatural. Não tem como. Pode não ser o sobrenatural que está na sua cabeça, o sobrenatural que a gente entende como sobrenatural, pode ser mas existe sempre o sobrenatural. Então, cada tema que a gente conversar, cada tema que a gente conversar, não, cada matéria que nós virmos, eu vou tentar trazer esse panorama entre as ortodoxias para a gente poder ir construindo nossa própria compreensão. Até porque às vezes a gente, por exemplo, assim, se eu me declaro muito calvinista, eu vou ter pontos de atrito com o pentecostalismo. E aí, quando eu for ler um livro, eu preciso sim compreender que, por exemplo, aquele autor, eu vou ler o livro, mas eu preciso compreender, às vezes, que aquele autor é, por exemplo, mais pentecostal. Então, eu já leio com essa consciência de que não vai haver uma concordância plena, porque vai ter ali um ponto. Isso para dizer alguma coisa, né? Por exemplo, não vou ficar numa igreja pentecostal porque eu vou entrar em atrito com as doutrinas da igreja. E vou ficar dando murro em ponta de faca, também não compensa. Próximo assunto entra bibliologia. Bibliologia. Então fica aqui comigo, comenta aí o que vocês vão comentar. Quem chegou até aqui, fala aí sobre. Escreve ortodoxia nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários ortodoxia. Compartilha os nossos vídeos, continua aqui com a gente. Vamos todo mundo junto aprender um pouco de teologia, vamos desbravar esse mundão teológico juntos. Se inscreve no canal, curte o vídeo e até mais.